O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anda dizendo que a culpa do rombo nos gastos do governo deve-se aos investimentos que foram feitos em educação e saúde. Você acredita mesmo nisso? Vejam só o que o ministro anda falando. Então, a partir de agora, começar a ter uma evolução. Isso significa uma coisa muito forte. O crescimento real das despesas públicas será zero. Isto é, zero acima da inflação. Versus 6% em mais de 15 anos, em 17 anos. Versus 50% de 2008 a 2015. Zero. Não vamos subestimar isso. E, segundo, por um longo prazo, o que significa que, se isto for colocado, como esperamos que seja, na Constituição, isto passa a ser uma norma fortíssima. Muito bem. Segundo, existem itens de vinculação de despesas que são incompatíveis com isso. Né? 3 grandes. A vinculação das despesas de saúde à receita e educação à saúde. Nós propomos que educação e saúde também sejam corrigidos pelo mesmo critério. O limite mínimo de 2016 seja corrigido pela inflação nos anos seguintes. Portanto, consistente com a evolução da meta. Pois bem, caso contrário, seria inócuo esse limite, porque ele iria ser violado muito rapidamente. Algumas pessoas então reclamam agora do outro lado. Opa, mas saúde e educação é prioridade nacional. De fato. Quantas vezes nos últimos anos eu próprio venho escrevendo artigos semanais nos jornais dizendo que o maior desafio do Brasil em termos de produtividade para crescer a taxas mais elevadas é a educação, etc. Verdade. Isto não é verdade. Olha o gráfico elaborado pela Auditoria Cidadã da Dívida no ano de 2015. Fica claro que o gasto do governo com saúde e educação de aproximadamente 8% não pode ser o responsável pelo rombo no orçamento. O Henrique Meirelles está mentindo. Por quê? Porque ele não está considerando que o crescimento da despesa foi acompanhado pelo crescimento da receita. Por exemplo, em 2010, a despesa cresceu 22,2% em relação a 2009. Só que a receita cresceu 24,4%. De 98 até 2015, a despesa cresceu 771% e a receita cresceu 684%. Não tem tanta diferença. E a maior diferença se dá exatamente nos últimos anos, porque a gente teve uma crise econômica e a partir dessa crise econômica o governo passa a aplicar uma política de austeridade, de ajuste fiscal, os primeiros cortes. E isso faz ter recessão, juros altos, os cortes no orçamento, circula menos dinheiro e isso fez o déficit público aumentar, junto com a dívida, que continua sendo a maior fatia de gasto do orçamento da União. Então é por isso que o Sinasef defende uma auditoria cidadã da dívida, que tem que acontecer respeitando a Constituição. A gente é contra essa PEC 241 que congela os gastos públicos. A gente defende uma educação pública, gratuita e de qualidade.